apresentar, né, os nossos convidados especiais de hoje. A gente está muito feliz com esse novo formato, né? Vocês que estão aí fora, hoje a gente não vai ver as carinhas das pessoas e tudo mais, mas é tudo uma novidade. E a gente vai adequando de acordo com o gosto de vocês também. Depois a gente espera um feedback de vocês, tá bom? Então, boa noite, bom evento para vocês. Eu estou aqui desligando a minha câmera e meu microfone. E aí, pessoal, boa noite a todos. Bem, começando então, a gente hoje tem um desafio que é pensar nesse futuro do papel. Para isso, a gente vai contar com 3 profissionais muito bacanas que trabalham com papel já há um bom tempo, né, e que podem trazer algumas novas formas da gente pensar ou algumas perspectivas mais inovadoras, né, para a gente pensar o uso do papel. A gente está passando por um momento agora, já vou voltar aqui nos convidados, vou passar só o desafio, né, a gente está passando por um momento agora que é inevitável da gente de digitalização. Muitos dos universos que usavam papel até o topo pararam de usar ou usam pouco, né? E tem desafios novos, inclusive, por conta disso. Então, desde coisas mais tradicionais, como o mundo corporativo, estão sendo substituídos, né? Então, a gente tem até mesmo a coisa mais tradicional, como, por exemplo, um escritório de direito, por exemplo, né, de advogados, agora está sendo substituído por uma série de law-techs, então a gente tem um outro jeito de pensar, né, a relação com o papel. Até mesmo convites de casamento, né, quando a gente pensa, né, no universo conviteiro, por exemplo, né, e mesmo o universo mais tradicional e que é responsável por grande parte, né, do universo gráfico, que é a parte de publicidade, a parte de editoras, né, de produção de livros, tudo isso está sendo desafiado. Eu não acredito que as coisas desapareçam do dia para a noite, eu acho que essas coisas são processuais, né? E mesmo esse processo pode ser acelerado, acho que isso sim, e a Covid acabou trazendo esse desafio para várias frentes, e a gente vai começar hoje falando do papel, né? A gente tem o apoio da Fedrigoni nesse nosso primeiro bate-papo de segunda, né, de segunda temporada já. A gente fez uma primeira temporada no primeiro semestre, onde basicamente a gente falou só da Covid e os conflitos que a Covid trouxe, e agora a gente está trazendo um bate-papo mesmo. Então a gente trouxe convidados para falar com vocês. Eu vou pedir para que cada um se apresente. Então, começar pelo que está mais longe, né, territorialmente no país, que é o Anderson Falcão. Né? Eu estou em São Paulo, o Vitor Patot está em São Paulo, o Luiz Missi também tem, né, Missi Mota também está aqui em São Paulo. Então, para o Anderson começar, depois o Luiz e depois o Patot. Tudo bem? Pode ser assim essa ordem de apresentação? Maravilha. E qualquer dúvida que vocês quiserem, intervenções, é pelo chat que vocês fazem e a gente vai trazendo aqui para dentro do bate-papo essas conversas também, tá? Então, vamos lá. Anderson, por favor, pode se apresentar para o pessoal. Então, muito obrigado, Patrícia, mais uma vez pelo convite. Desde o princípio, né, coloquei que fiquei muito honrado, muito contemplado com esse convite, né, porque, primeiro, pelo meu histórico mesmo, né, eu tenho aí cerca de 25 anos de estrada, comecei ainda adolescente, não sei se por sorte ou por azar, sou filho de um designer gráfico, então cresci dentro de um escritório de design, me lembro desde muito cedo as entradas em gráficas, acompanhei, isso sim eu considero uma grande sorte, toda a mudança da indústria gráfica, porque quando eu comecei a estagiar ainda no ensino médio, ainda não existia computadores no escritório, então a chegada do computador foi, na verdade, decisório para ficar no escritório, né? Eu virei arte finalista naquela época ali, por conta do computador, acompanhei toda essa mudança e há 14 anos eu fundei meu escritório, que é um escritório com foco no que eu digo que é design total, né? Ou seja, a gente trabalha com design em seu formato mais abrangente e transversal, desde do desenvolvimento de marcas, de branding, até
o desenvolvimento de produtos e arquitetura. Hoje nós somos arquitetura e design, né? Estou também honrado em ser diretor de projetos na Associação de Designers de Produto Nacional. Sou diretor de comunicação na Junior Ativemente, no capítulo Bahia. E meu escritório está com 14 anos, né, com projetos aí executados especificamente na área gráfica, né, com diversos livros publicados aqui. Agora a gente está publicando um livro de poesias nos Estados Unidos, temos projetos em alguns países do mundo, né, alguns países da África, Europa também. Então, é uma alegria, né, muito grande poder chegar aos 14 anos de estrada do escritório, podendo colaborar um pouco, né, nessa conversa com pessoas tão incríveis, né, dos quais a gente admira de longe, conhece o trabalho aqui e ali, e de repente a gente está todo mundo junto aqui. Muito obrigado. Imagina, é muito bom estar todo mundo junto. Vamos lá, Luiz? Contar um pouquinho de você? Eu só tenho a agradecer também ao contato que a gente teve através da Fedrigoni, que é um impulsionador do nosso trabalho. Eu acho isso importantíssimo. E a gente poder retribuir é maravilhoso. Eu sou formado arquiteto, urbanista. Eu montei o escritório mesmo antes de me formar com alguns colegas da faculdade. Tocamos por um bom tempo projetos assim em terceiro turno. Tinha que estudar, tinha que trabalhar e tinha que fazer o escritório acontecer. Foi muito importante esse início. Época de faculdade, época de faculdade, nós tínhamos um grupo que montava as semanas culturais, então a gente se aproximava dos arquitetos famosos, a gente empolgadíssimo com aquilo tudo, e esse foi o comecinho de tudo. Montei o escritório e tive a sorte de ter uns clientes muito grandes que me davam condição de continuar exercitando, descobrindo como fazer, porque você não está pronto, mas você já quer fazer e tem muita vontade, então faz certo, faz errado, faz de novo, vamos fazer melhor. É assim a vida do empresário jovem. E amadurecendo, eu tive a oportunidade de, nesse trajeto, conhecer outras pessoas que foram completando, foram dando força a essa vontade de fazer, que foram trazendo experiência, conhecimento e transformando a gente de uma outra forma, né? Entra numa outra fase, numa outra época de escritório. E a gente acabou sendo descoberto por um setor que era por onde os contatos da minha família favoreciam. Então, eu entrei primeiro para o setor de transportes. Um dos primeiros clientes foi o grupo da Rede Grau, que tinha um monte de projetos para fazer pelo Brasil inteiro. Então, eu viajava para descobrir como fazer e como realizar postos, sinalização, comunicação para eles. E eles tinham muitos negócios e a gente continuava por aí. Depois, os empresários de ônibus que consumiam, que se aproximavam desse negócio, começaram a me conhecer e começaram a nos contratar. E a gente ficou por muito tempo trabalhando no setor rodoviário de transportes. Então, tem um monte de marcas desse mercado que vocês conhecem, que vocês devem imaginar, tem dedo dos Micemota aí. Infelizmente, com esse momento de pandemia, eles foram muito, muito afetados. Mas, por outro lado, é sempre assim, né? Quando fecha uma porta, abre uma outra porta, que é a natureza do equilíbrio que eu costumo pensar. Porque a logística estourou nesse momento de pandemia, tudo se reverteu, tudo precisou, tudo aconteceu a partir da logística. Então, essa experiência que a gente tinha do setor rodoviário acabou migrando para essa outra área que ficou carente de design, de arquitetura, de projetos em geral. Então, esse é um pouquinho da gente. E eu tenho muito a agradecer.
a tantas pessoas que têm colaborado para a gente se transformar no que a gente virou hoje. Então, essas pessoas é que são a Micemota. Eu tenho sobrenome, mas de verdade são todas essas pessoas que estão junto comigo, que fazem... A gente não faz nada sozinho, né, Luiz? Nada. Estamos isso. sempre juntos. Legal. Patô? Então, eu sou o Vitor Pató, obrigado aí pelo convite, Patrícia. Obrigado, Fedrigoni aí, né, e o Cristiano aí que estão juntos com a gente. Eu também, como Micemota, comecei a me aventurar dentro da faculdade. A minha formação é de artista plástico e arquiteto. E dentro da faculdade, para conseguir... meu pai pagava uma faculdade e a outra eu tinha que me virar, né? E aí eu comecei a trabalhar, fazer alguns freelas, comecei a trabalhar nessa parte de design gráfico. E aí eu digo que eu sou um artista plástico, um arquiteto bem-sucedido, que eu não segui nenhuma das duas carreiras, né? Acabei indo para um outro lado, porque a sobrevivência me empurrou para um outro lado, mas que no fundo foi muito feliz, né? Porque eu acho que é uma junção das duas áreas aí. Então aprendi meio no tapa, né? Eu acho que eu virei empresário no susto, não era um projeto de vida, mas a vida foi me levando para isso. Tive um primeiro cliente que também veio através de amigos, etc., e que diretores desse cliente começaram a me chamar para outros trabalhos. Quando eu fui ver, já tive que alugar meu primeiro escritório, criei minha primeira despesa fixa, mais despesa, vamos atrás de mais trabalho e assim a gente segue a vida, né? E contrata a gente. Contrata a gente, arruma mais despesa e vamos embora, né? Põe filho no mundo e mais despesa. Só 2, né, Pató? Só 2, que eu saiba, só 2. Estou brincando, eu sou um rapaz comportado. E eu tenho a minha formação profissional, ela aconteceu muito dentro do chão de fábrica das gráficas, né? Eu tive a felicidade pela essa área de design trabalhar com 3 perfis de gráficas completamente diferentes, né? Desde a grande tiragem, né, que são máquinas rotativas para tiragens acima de 500 mil, 1 milhão de exemplares, tiragens médias altas e tiragens baixas para um mercado mais exclusivo, de poucas peças, de acabamentos refinados. Durante um tempo nessa área, eu sempre tive muita paixão por gráfica. Meu avô foi gráfico. Eu tenho uma vez um representante da HP falou, né? Isso eu adotei para mim, né? Eu tenho nas veias, meu sangue corre semic, né? Não é sangue, é semic que corre. Então Nossa, isso é muito piada de gráfico. Muito piada de gráfico, E convivi muito nisso, e aí a vida, por uma série de coincidências, etc., acabei montando uma gráfica pequena, bem focada em alguns clientes meus, eram clientes menores, tal, e com essa visão um pouco de design, acabamentos especiais, trabalhar com papéis especiais, etc. Coisas mais diferenciadas, né? Exatamente, né? Não Criações mais exclusivas, né? Nunca tive a pretensão de ser uma gráfica comercial, de grande escala, tal, não era o meu negócio. Até porque me desviava da agência. E a agência, começou como uma agência de design gráfico, com um tempo ela foi criando uma especialização em consultoria de branding, acabou criando também um outro braço de comunicação institucional, né, por própria demanda dos clientes. Também estamos aí há 25 anos de estrada, tal, atendendo clientes também de todos os portes e segmentos aí, bem variados. Mas, enfim, voltando, acabou criando dois nichos diferentes, né? A agência e a gráfica eram perfis bem diferentes. Mas uma coisa interessante que eu sempre falo, e eu acho que eu sou uma figura rara no mercado, que é um design gráfico de verdade, né? Designer e gráfico, né? Então, essa junção, ela é muito feliz, inclusive para esse tema, né? Que eu acho que falta
É claro que aqui o escopo é papel, mas assim, o que mais me preocupa dentro desse cenário de papel é como a indústria gráfica está lidando com isso. Eu acho que ela está lidando muito mal. E não por má vontade nem nada, mas o que falta neles é a capacidade criativa e de quebra de paradigmas para conseguir olhar diferente, né? Então, isso é uma coisa que hoje me angustia, no bom sentido, porque Sim. as ideias são latentes. Virar essa chave ela é muito difícil, porque a indústria gráfica tradicional ela é muito engessada. As próprias estruturas, instituições, a Abigraf, a BTG também, tem seu trabalho respeitado, tal, mas eu acho que tem essa coisa muito enraizada no se acomodou passado. durante muito tempo com o mesmo formato, indo no mesmo caminho. Exatamente. Né? Eu fiz uma visita recentemente numa gráfica, enfim, não importa o nome, uma gráfica grande. Você vê um perfil decadente dela, ela tentando se vender ainda como gráfica convencional. Olha o folheto que a gente faz, olha a revista que a gente faz, quer dizer, coisas que a gente sabe que estão numa tendência de redução. E, ao mesmo tempo, numa máquina lá, que era uma máquina digital deles, eles rodando um material para o Google. Eu falei, cara, você está focado lá e você está com filé mignon aqui, né? Você tem um exemplo dentro da tua coisa para se transformar, quer dizer, existe Deus no céu, Google na terra, e Google na terra, que é o maior controlador de comunicação digital, está ensinando a gente aonde vai parar o papel, né? Dentro da tua casa, né? Como é que nós vamos olhar para isso, né? Enfim, bom, aqui o tema era só apresentação, eu já estou entrando. Não tem problema. Acontece, é um bate-papo, né? Só falta a gente colocar a cerveja, o vinho, a água, né? E a ideia é um pouco essa mesmo. Então, o Patrão já começou a puxar justamente, né, essa questão do desafio da gente pensar hoje, aonde que a gente pode pensar o papel, e aí vamos lá, né? Eu acho que eu coloquei esses itens mais assim para a gente não se perder. Porque eu acho que é fácil a gente se perder, porque a gente se conhece, gosta de papear, então é fácil a gente, né, ir parar em outros lugares. Então, para a gente um pouco começar com... A gente pode até começar com impressos, já que já foi puxada a questão dos impressos logo de cara, mas também pensar nas embalagens e depois a gente pensar até em outras possibilidades que venham, né, apresentar. Acho que a primeira, assim, vocês querem fazer isso? A gente pode puxar já o impresso, de repente? Eu queria, se possível, entrar com uma questão que eu coloco... que eu acho que é conceitual, eu apresento sempre aos meus clientes quando eu vou falar sobre comunicação digital, porque é lógico que na agência o meu discurso é de comunicação digital e presença digital, mas tentando explicar para onde vai parar essa comunicação. Não estou nem falando de papel e nem nada, a comunicação antiga, né? Mas aqui vamos focar no papel. Mas é um exemplo que a gente tem na história, né? O que seria do teatro se não depois do advento do cinema? Quer dizer, o teatro ele ganhou, né, o que você imagina, bom, inventamos o cinema, o teatro vai acabar, né? O teatro ele foi para o lugar dele e o cinema para o lugar dele. A fotografia, por exemplo, foi uma grande ameaça à pintura e dali veio toda a explosão modernista, impressionista. Exato, a gente não teria pintura abstrata. Pois é, quer dizer... Então, assim, a gente tem que encarar essa chegada do mundo digital não como um problema, né, mas como um grande determinador para a função desse nosso material papel, que lugar que ele vai, e com certeza ele vai para um lugar muito melhor, né, muito melhor aproveitado, né? Só isso que eu queria colocar do ponto de vista conceitual. Não, mas é uma conversa que a gente já teve várias vezes no Pedro, inclusive, né? De falar assim, gente, vamos parar de reclamar e vamos pensar quais são as oportunidades que a gente não está vendo e qual é a virada de chave que a gente precisa fazer, né? Porque é a virada de chave mesmo. Deixa eu aproveitar aqui, ó, eu acabei colhendo uma reportagem
que falava que a Unilever investe 1 bilhão de euros para melhorar os produtos e as embalagens. Eles estão querendo cortar até 2040 todo tipo de emissão líquida de carbono e tal. Então, você imagina a oportunidade que tem para o papel. Não estou dizendo que é o papel especial do nosso da Fedrigoni, mas eu acho que é uma mudança de comportamento que vem de uma empresa gigante que já está tomando essa atitude e está publicando e pensando esse novo movimento. Sim, a gente está num país onde a produção de papel é verticalizada, a gente tem ela inteira aqui dentro. Isso. Né? Inclusive, como a Fedrigoni faz papel de segurança, papel especial, entendeu? Então, não só o papel, né, mais fácil, né, nós temos um cliente um cliente que trabalha com canudos de papel. Ele veio com esse produto nesse momento tão impactante e já se estruturou. Esse é um produto que tem que se desenvolver muito ainda, mas essas regras, né, já estão caindo. A gente não pode ter mais produtos mais plástico nos canudinhos, sei lá, no copo. Qual é o produto que está sendo substituído, né? Então, tá aí. Eu acho que as oportunidades estão acontecendo também pelas pessoas. Tá bom, é negócio que a pessoa está se colocando, as empresas estão se colocando diferente, mas elas já estão acontecendo. E a indústria de papel... Ih, Luiz? Será que o Luiz caiu um pouquinho, Luiz? Veja se você tá... Deixa eu ver, só um minuto. Tá. Voltou. Voltou. Ótimo. Então, a questão é essa. Enxergar o nosso momento. Tá bom, a pandemia está ocupando a atenção de todo mundo, mas as questões ambientais estão promovendo essas mudanças que estão gerando oportunidades. Sim, tem uma coisa que é muito desafiadora, assim, aqui na minha gráfica, né? A gente sente, graças a Deus, é uma estrutura pequena, porque senão a gente já está passando maus bocados. Mas a gente tem duas experiências interessantes que já entram aí nesse tema, 3 experiências, né? Com relação à comunicação e marketing, livros e embalagem, né? Livros, a gente não tem competitividade para fazer livros como a gente conhece, né? O livro lá de papelzinho, texto, etc. A gente tem feito livros para editoras independentes, que o livro ele deixa de ser só um livro e vira um objeto, né? É um objeto lúdico, então ele pode ser uma sanfona, ele pode ser uma caixa com coisas dentro, isso não fomos nós que imprimimos, mas é um exemplo que eu acho muito legal. Se não me engano, é um livro publicado pela Lote 42, que é um romance policial, que ele é uma pasta de processo. Né? É tudo solto, é muito legal. É bem interessante, porque assim você sai, não é um livro, é um objeto aquilo, né? Isso já é uma mudança de comportamento, de entender o que é esse uso do papel e o material gráfico. Sim. O material de comunicação, a exemplo do Google e a exemplo de algumas ações que a gente faz aqui, tornar tangível a comunicação, né? De forma, por exemplo, a gente fez uma vez um welcome de um restaurante japonês, um bairro, que a ação era um cartão de papel com hashi encaixado e distribuído. Quer dizer, aquilo ele deixa de ser uma mala direta e vira um objeto, né? Uma questão quase que... Vira uma experiência, né? Uma experiência, exatamente. Vira uma experiência. O Fábio falou uma coisa também que acho que a gente pode, já que a gente está falando do livro, acho que a gente pode trazer, o Fábio Mortara, ele falou assim, o papel comprovadamente é mais eficaz na aprendizagem, na retenção de conteúdos e na construção de marcas. Como fazer isso, essa mensagem chegar no mercado, né? Então...
Sim e não, viu, Fábio? Mas é para isso que a gente veio aqui mesmo, para conversar Não, mas sobre. você sabe que essa questão do Fábio me fez lembrar uma história muito interessante que eu tive recentemente com meus filhos, né? Ano passado. Nós fizemos uma viagem e, bom, eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz é ir atrás de um mapa. E meus filhos já me sacaneando, né? Que mapa, pai? Você tá louco, né? Né? Tá tudo aqui no Google Maps, né? Onde você quer ir? Eu vou te falar o melhor trajeto, não sei o que lá, tal. Bom, mas toda hora que a gente parava para tomar um café, descansar, eu abria o mapa na mesa e falava, bom, nós estamos aqui, queremos ir para cá, vamos passar por esse lugar, a gente pode vir aqui, vir para cá, vir para lá, para. Quer dizer, a gente tinha uma visão macro daquilo. Bom, moral da história, final da viagem, todo mundo com o mapa na mão, né? Eu falei, eu sem querer, né? Eu consegui mostrar para eles a vantagem de você ter um mapa impresso, que ele tem a sua importância. Eu não vou dizer que ele é melhor que o Google Maps. O Google Maps ele tem um certo uso dele, como cinema. Eu acho que tem mais uma coisa que eu acho que é bacana da gente comentar, que depende da percepção, isso que o Fábio falou, depende da percepção, na verdade, geracional. Aí acontece mesmo isso. Eles funcionam mentalmente, a galera mais nova, Y, Z mais ainda, e os alfas nem se dizem, entendeu? Eles funcionam mentalmente de um outro jeito. Então, sim, virar e falar que o papel vai ser igual para eles, assim, não, vai ser uma experiência, que é uma coisa que a Cláudia falou, eu acho que isso sim, é uma experiência, mas é uma experiência diferente. Às vezes, reter a atenção no papel para eles é difícil. É muito louco isso, mas é real. E para a gente é mais fácil, porque é uma geração do papel, né? Mas eu tenho 46, então para mim é papel. Mas eu acho que isso, Patrícia, depende muito da informação, né? Por exemplo, o caso do mapa. O caso do mapa, eu concordo com o Fábio, que você reter a informação olhando um mapa macro para você entender um espaço é melhor do que você ficar trançando o dedinho ali no Google Maps. Então, eu acho que assim, depende da informação, né? Depende do que você está usando. E assim, como você talvez olhar sem romantismo. É terrível isso que eu estou falando, mas é real. Exatamente. Não olhar com romantismo, né? Para que serve isso que eu vou fazer, né? O papel é o melhor suporte ou não? Ou ele pode vir junto com o digital, que eu acho que também se separa demais, né? Ele pode estar conjugado, né? Pode ter experiência. Eu estou envolvido num projeto agora incrível, que ele é um livro com filmes, com objetos, com... o livro, na verdade, não é nem livro, não dá nem para chamar de livro, né? Mas ele é um facilitador para as pessoas acessarem conteúdos de vídeo, conteúdos de imagem, de textos, né? Na internet, e você ter o tangível, né? Que é aquela coisa de você brincar, de você poder pendurar na parede, se é uma imagem bonita, né? Você não vai pendurar o celular de uma foto bacana, você quer imprimir aquilo, né, em algum lugar. Desculpa, só para... Depois eu prometo. Não, imagina, vamos lá. O Anderson e o Luiz podem entrar também e falar. É para fazer isso, inclusive, viu? O que vocês acham sobre esse universo, por exemplo, do livro que o Fábio trouxe? Do livro não, né? Ele falou do papel como um lugar que é um suporte onde as pessoas conseguem reter melhor a informação. E eu acho que sim e não. Eu acho que as duas respostas estão corretas. Sim e não. Mas eu queria saber um pouco de vocês, Anderson e Luiz, assim, o que vocês acham dessa ideia do papel como suporte, quando ele funciona mais, quando ele não funciona, quando ele é superado pelo digital, quando ele não é superado pelo digital. Acho que isso é fundamental para a gente começar mesmo a nossa conversa. Na minha perspectiva, eu acho que é tudo uma questão de ponto de vista, né? Vocês vinham falando aí agora da questão do mapa, por exemplo, com questão de função. Mas eu vejo muito mais oportunidade na união do digital com o físico, como o Fábio falava, do tangibilizar, né, uma determinada necessidade. Né? O exemplo do Google é engraçado, né? Eu estava fazendo um trabalho esses dias, e aí, para finalizar, para eles garantirem que aquele endereço é aquele endereço, ele envia uma coisa impressa no papel. Ele envia uma carta. Com um código, né? Pelo correio. Então, assim, por mais que a gente tente fugir de algo, ou melhor, talvez não seja fugir, por mais que a gente queira separar uma coisa da outra, eu vejo muito mais oportunidade em criar caminhos
né, de experiências através de um suporte que pode ser o papel, né, seja porque ele vai se tornar um produto impresso ou não. É engraçado, eu estou envolvido em alguns projetos que estão exatamente neste ponto da discussão. Um livro de receitas que nasceu como um e-book e agora o papo é, sim, mas como ele vai virar um livro? Eu digo, bom, tem a possibilidade de se fazer um livro, de vender ele como livro. Né? Exato. E-book já é um livro, né? Então é a gente ampliar o que a gente entende por livro. Exatamente. E aí eu estava começando a dizer assim, bora fazer uma versão para que a pessoa imprima em casa? Eu acho que é legal, melhor do que imprimir o próprio e-book, porque visualmente pode não funcionar, né? O suporte pode não funcionar do mesmo jeito, ou um jogo de tabuleiro, que a gente está trabalhando há 2 anos com o cliente, e agora ele queria transformar num projeto completamente online, e a gente está entrando de novo na questão do vamos levar para o cliente na ponta imprimir em casa, e aí as peças ele vai construir com a experiência dele, com o jeito dele, de uma forma que o produto, que antes era algo que era vendido empacotado, você passa a modelar conforme a sua vontade, necessidade, história, né? E aí a gente vai dar dicas. Olha, vai numa loja de papéis especiais, por exemplo, e compra um papel interessante que vai funcionar bem na tua impressora jato de tinta, por exemplo. Então, eu vejo muito mais caminhos de aproximação, né, do que de separação, né? Sim, sem dúvida. E você, Luiz? Você vê essa junção? Eu vejo muito essa junção, na verdade, para causar experiência. Eu tenho um exemplo que eu tenho guardado, um videozinho de um livro que tem realidade aumentada. Ele conta a história de Jekyll and Hyde, o médico e o monstro, e ele vai se revelando. Tem uma filmadora próximo do computador da pessoa, e a pessoa vai lendo o livro e vai vendo imagens, sons, sombras. É uma mistura de livro, filme de terror, uma coisa maravilhosa. Falando uma experiência tipo igreja barroca. É emocionante. Depois eu mando o link desse vídeo porque é demais. Mas o que eu acho assim, toda vez que fala sobre o papel especial, eu até cheguei a falar numa outra palestrinha que eu fiz sobre esse assunto, e eu ficava falando assim, poxa, aonde que está realmente a função de especial desse papel, né? Quando que ele fica realmente especial, né? Então, quando a gente tem contato, quando a gente sente o cheiro, quando tem uma impressão diferente, então, ela tem essa função de trazer sensações realmente valiosas. Se você vai usar esse papel especial para uma função ordinária, talvez ele deixe de ser especial, né? Mas se a importância do papel, ele pode ser um papel simples e ter uma mensagem tão valiosa ali que ele se torna um suporte realmente importante e especial. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que o saber usar é como o Pató estava falando, né? Dele ter esse caderno, esse trabalho que foi feito com uma sensação tão diferente. É livro, mas é um formato tão inusitado que ele realmente está no lugar certo dele. Ele está valorizando, ele está honrando aquela função que deram de especial para ele. Então, muita comunicação, né? Então, quando as pessoas procuram um papel especial, é porque elas já têm essa sensação de um lugar valioso para ele. Então, assim ele deixa de ser caro, ele vai ter o preço certo para a função específica dele, de emocionar, de provocar as pessoas, e assim ele se torna realmente colocado no lugar especial. Especial, então, né? É isso. Deixar de pensar também até o papel como um simples suporte, né? Um lugar onde você aplica, mas sim ele também é meio, ele também... Sem dúvida, também tem sem dúvida. Ele é objeto, significado nele próprio, né? Então, poxa, você falou dos advogados, por exemplo. Os advogados que demonstram pompa o tempo inteiro, né? Eles, nesse mundo digital... Onde é que fica esse papel? Eles continuam utilizando, eles continuam fazendo peças incríveis.
que eles vão levar em mãos para os seus clientes. Então, o conteúdo digital, as informações, a tecnologia, poxa, nós temos um cliente que é completamente ligado com IBM, com informações assim rápidas, né? Como é que chama mesmo? Watson. Então, essa tecnologia, óbvio, ela não vai utilizar o papel, mas na hora que ela se apresenta pessoalmente, na hora que ela se relaciona diretamente com o cliente, ela tem que estar à altura. E ela vai usar que tipo de suporte? Normalmente é o papel, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho... sempre eu fico com medo de não cair no discurso romântico, né? Mas tem uma coisa que é interessante. Eu aviso qualquer coisa, pode deixar. Não, mas é muito sutil essa coisa, né? De o caderno vai acabar, o livro vai acabar, né? Sempre aquela pergunta, né? Esse caderno é bonito, hein? Quem fez? Bonito, hein? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um desse também, Pedrigoni. Eita, aí sim, hein? Tem que mandar mais para cá, viu? O meu já acabou também. Desse jeito vai ter que mandar para a Bahia. Claro, né? Mas veja um lado bom. A gente pode ter gente de vários lugares no conselho agora por conta disso. Tá vendo? É um ganho. Com Tremendo. certeza. Mas desculpa, Vitor, você estava falando. Imagina. Não, até a Cláudia colocou aí, tocar no papel já é uma experiência, né? E o Luiz também comentou. Tem uma coisa que, assim, claro, tem muita gente que vai abandonar o caderno, né? Tem gente que prefere, principalmente as novas gerações, você dá um caderno na mão dela, ela põe do lado, abre o celular e começa a anotar no celular. Mas é discutível. Meus filhos aqui têm aula com um iPad. Depois eu vou falar sobre isso. Eles nem gostam. Não, tudo bem. Eu acho que tem todos os estilos. É isso que eu quero dizer. A minha filha, por exemplo, ela usa ainda o caderno. Ela gosta. Porque tem uma coisa que é o prazer. Isso nunca vai se tirar do ser humano. É o prazer de riscar o grafite ou uma caneta no papel, né? Tem gente que gosta disso. Tem gente que não gosta. Quem não gosta usa o tablet, celular, o que seja. Quem gosta, né? Essa coisa de você anotar e você ter, como no mapa, as informações estão todas ali, elas não somem. Tem gente que funciona melhor, né? Eu tenho um caso especial de um cliente que ele é um cara que virou um chato, ele virou um anti-papel. Então, a empresa dele não podia se imprimir nada, não podia se fazer nenhum tipo, precisa fazer um informativo, não, precisa imprimir, não vamos fazer, né? Era tudo contra. E era engraçado, porque ele entrava nas reuniões com um aparato, celular, tablet, computador, né? Parecia um... Quando a reunião começava a esquentar, ele era o primeiro a catar um papel no meio da mesa de reunião e começar a rabiscar no papel, que era a forma que ele conseguia encontrar de tentar explicar o que ele queria dizer, né? E talvez soltar um pouco da emoção dele, sei lá. E quando o papel não dava conta, ele ia para frente e pegava aquele... Esqueci o nome daquele... Sim. Flip chart. De papel, sabe? E ficava rabiscando. Cara, isso é sensacional, né? Essa é a prova de que existe a necessidade dos dois, né? Isso porque você tem um gestual, você tem um toque, um cheiro, né? É muita coisa. E não dá para falar assim, colocar tudo na mesma caixinha. Tem gente que vai para isso, tem gente que vai para aquilo, né? O digital, falando do digital, é uma ferramenta nova que veio para somar e não para... Eu acho que o lance do digital é que ele proporciona também você se conectar ao mesmo tempo com muita gente, todo mundo trabalhar em cima do mesmo material, por exemplo, sabe? Quando você pensa assim, um Google Docs, você está escrevendo um texto e já fala, dá uma olhada, e o outro já entra, já faz alguma coisa. Então ele tem uma praticidade, uma coisa de rede, que funciona muito. E funciona muito no criativo, inclusive, porque está tudo aberto ali, você entra, faz o que tem que fazer, sai, o outro vem com a mão dele e também faz essa cocriação com facilidade. É um lugar para cocriação, por exemplo.
Mas, por outro lado, a gente vê o boom das papelarias girly, né? Então, tipo assim, tem um... E agora não é mais só girly, agora tem um monte que tem uma pegada profissional lá. Então, assim, é planner, é bloquinho de anotação, e elas vendem geralmente é mulher que é dona, menina que é dona, né? Uma garota jovem, e eles colocam várias coisas ali que são gratuitos também no meio, e que são digitais e que você só imprime, né? Então, o calendário é gratuito. Mas o bloquinho de anotação não. Mas o bloquinho de anotação combina com esse daqui, então eu compro esse daqui para usar em cima. Então você vai. É uma rede de sedução com esse universo da organização, e boa parte é no papel, e elas usam tudo. Então você vê assim, em pesquisa justamente, né, de universo de comportamento, assim, você olha um monte de youtubers que ensinam como elas organizam o dia delas. E são os vídeos mais vistos delas, normalmente, são esses de organização. E é para falar como que eu faço o planner, qual caneta que eu uso, qual é o tipo de papel que eu uso, e nananã. E muitas vezes nem tem patrocínio, elas fazem isso porque elas gostam mesmo. É o lance delas. Então, esse misto de papel e digital para elas é um prazer, assim, porque elas são do digital, elas têm canal no YouTube. Você sabe o que eu acho engraçado? Tem uma turminha jovem, que é as escritoras de cartas, né? Fico escrevendo cartas uma para as outras, né? Cartas mesmo, e põe no correio e manda tal, porque a carta tem essa coisa do cheiro, você anexa uma embalagem de bombom que você comeu, sei lá, né? Uma turminha jovem fazendo isso. E é tão divertido, porque a pessoa recebe a carta, ela tira uma foto e posta no Instagram, né? Quer dizer, é a mistureba de tudo, né? Então você tem a experiência, né? Como é que se fala? Contato, né? Porque você fala, nossa, a pessoa... Eu fiz uma coisa na época de faculdade, eu vou falar aqui, espero que não tenha ninguém que vá me processar, mas na época de faculdade, uma vez eu fui Não, foi uma experiência maluca, né? Quer dizer, para mim foi uma sensação muito forte. Eu fui visitar o escritório do Artigas, o Vila Nova Artigas, que fez a Faculdade de Arquitetura de São Paulo e tal. E lá, vários desenhos, né? Eu e uma colega de faculdade mexendo naqueles desenhos e tal. E eu peguei um desenho e eu fiquei meio assim, né? O Artigas já morto, e eu falei, nossa, esse cara existiu, a minha conexão com ele está nesse papel. E aí eu fui com a mão, assim, né? Eu queria tocar eu borrei o desenho, eu falei, puta merda! Mas aquele borrar, para mim... Só para você saber, eu também fiz museologia, então eu estou ficando horrorizada. Você tá falando. Não sei se vocês já repararam que a Mona Lisa é meio borradinha. Fui eu lá que eu queria tocar. Você, imaginei. É por isso que o Paulo Mendes da Rocha está mandando tudo para Portugal. Papel e tecido também tem isso, é a coisa do tocar, né? Ele tem textura, ele tem peso, ele tem, né, gramatura. Você tem a sensação, né? Por exemplo, eu estou longe de você, eu te mando uma carta, ou eu te mando um objeto, não precisa ser papel. É aquela coisa que um tocou e foi ali, né? É como a gente olha a Lua, né? Eu estou aqui, a pessoa está do outro lado do mundo, a gente está olhando a mesma Lua no mesmo momento, né? É bem... Mas eu entendo o que você está falando, que são relações afetivas que o papel pode trazer, né? A Kátia e o Antônio fizeram 2 comentários aqui que eu acho bem legal ler para vocês. A Kátia, ela fala que ela é advogada e a digitalização, informatização dos processos foi essencial, facilitou em muito o trabalho. No entanto, a apresentação do escritório ainda preza pelo papel, que é a questão da tradição, né, que acaba tendo nesse meio, né, e que traz, né, a mensagem de qual é o valor desse lugar também, né. E o Antônio Luiz Machado falou, ao meu ver, temos que separar efetivamente as gerações, que é o que a gente falou no começo, né, que tipo, é super importante pensar o geracional, né. A meu ver, a geração X já está abolindo o papel em todos os aspectos. A X, que é a mais velha, né? Abolindo o papel em todos os aspectos. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Dentro da Tendere, praticamente tudo digital. Nossos contratos são digitais, é tudo digital. Só que quando a gente faz evento, ideia de papel junto com o Fedrigoni faz todo o material e as pessoas amam receber. E é o que é mais postado no Instagram,
são os cadernos feitos Antônio, pela Ideia de Papel e a Fedrigoni, entendeu? Então, o Antônio é o dono da empresa de canudos de papel e a Kátia ela é multiformação, assim, ela estuda, ela é advogada, ela é psicóloga, ela é uma terapeuta holística incrível. Muita gente bacana está participando aí, viu? ótimo. E o Antônio ainda Maravilhoso. falou assim, a questão da preocupação com a sustentabilidade, proteção da natureza, tem a ver com a gente pensar também quando usar papel, né? Então, É isso aí. Tem uma coisa que... Mas isso é muito relativo, né? é relativo. Vamos falar sobre isso. Acho que é justamente isso que ele está provocando a gente a conversar aqui. Pode falar, Anderson. Mas né, o Pató ia fazer um comentário. Deixa ele fazer Sim, vamos primeiro. lá. Não, depois eu falo. É que eu acho que tem um assunto aí que vai pegar fogo, eu acho que é legal a gente levar, que é sobre as embalagens, mas a gente já entra nele. Vamos falar sim. Estou controlando o tempo aqui, sem problema, dá super. Quer comentar aí? Não, eu ia falar duas coisas. Na verdade, eu queria só fazer um complemento que é engraçado, que é uma experiência que eu tenho vivido muito com delivery. Engraçado como o simples fato de você receber um delivery que vem numa embalagem, impressa, o caramba, de repente vem uma cartinha escrita à mão, com um recadinho, com seu nome em cima, e aquilo cria uma conexão com aquele... Emocional. Emocional, completamente afetiva, com aquele restaurante, com aquela lanchonete, você não consegue não comprar de novo, né? Então, é exatamente a mistura de tudo isso, né? Eu lembrei de uma coisa que você falou que é muito bom. Você pede, assim, né, da pizzaria que eu peço aqui no bairro, por exemplo, que é uma pizzaria que é na rua de trás, assim. Né? Então, eu peço pelo iFood, então, uso aplicativo, né? Não ligo mais para a pizzaria, eu peço pelo aplicativo. Peço pelo iFood, mas quando chega, primeiro que eles não usam plástico. Isso. Tudo é embalagem de papel. Inclusive, o refrigerante é uma corda de papel que eles passam aqui assim. Que legal. Para segurar. Então, você não tem plástico na embalagem deles e vem a cartinha toda semana. E sempre coisas diferentes. É uma pessoa muito criativa que escreve. Escrita à mão, a cartinha. Tipo, esquenta a mão, porque tá lá, assim, sabe? Eu falo assim, nossa, sempre 5 estrelas para eles. E a pizza é ótima ainda por cima. Então, tipo, são várias camadas de avaliação, né? E o papel entra na camada de avaliação que você faz, né? Da experiência que você está tendo, né? Então, e entra essa questão de sustentabilidade, porque você fazer um delivery que não tem plástico, isso é muito difícil, porque quase todos vão usar isopor, plástico, saquinho plástico, né? Então, um desafio. Está gastando dinheiro nisso, inclusive, para pensar, né? A gente agora está com um desafio enorme com um cliente que é da área de alimentos e que trabalha com congelados, né? E aí a gente entra num lugar que você fica buscando solução, né? Então, por exemplo, para a indústria de congelados, se for para forno e micro-ondas, você consegue ainda trabalhar com um papel, né? As grandes indústrias trabalham e tal, que suporta. Mas, a depender de de que tipo de produto, de que tipo de alimento você vai trabalhar dentro dessa embalagem, né? Não vai servir essa embalagem, a gente esbarra na droga do plástico. Aí a briga agora, tem 2 meses que a gente briga para encontrar um plástico biodegradável que sirva para embalagem a vácuo e tal. Mas não é o assunto de hoje. Tem a solução para você, depois a gente conversa. Vem outro. Opa, quero saber. Uma resina. Pois é. Você sabe que... Mas você sabe, só para... Acho que o Pato você até pode falar a partir disso, porque eu acho que qual que é o desafio para a embalagem? As embalagens que necessitam de transparência para você ver o produto lá dentro. Exato. Eu acho que isso é um assunto que a gente pode agora pegar, assim, por exemplo, vestuário, tem que ser transparente, você tem que ver a cor, tem que ver comida, né, macarrão, essas coisas, você precisa ver o que está lá dentro, você não compra sem ver, é muito difícil comprar sem ver, né? Então, mais ou menos. Então, mas como pensar isso, entendeu? É provocação que eu pensei agora para a gente poder falar sobre as embalagens em vários campos, né? O primeiro que fizer uma embalagem charmosinha, sem você precisar ver, vai conquistando e vai abrindo essa fronteira de comportamento que a gente está viciado, A gente compra perfume sem sentir cheiro, só pela propaganda. Eu concordo
Eu concordo que tudo depende de como a gente apresenta esse produto e como ele é colocado na gôndola, sim. Agora, por outro lado, eu acho que talvez o grande desafio, mais do que a transparência, é em como que a gente agrega função, né, a essa embalagem, junto com uma embalagem, ao mesmo tempo, sendo responsável do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, né? Então, mais do que ser uma embalagem biodegradável, qual é a cadeia produtiva que ela faz parte, né? Do momento em que que o produto entra nela, que você escolhe, e ela chega a se tornar resíduo ou não. Porque tem uma coisa que é importante, no caso especificamente de alimentos, é que se a embalagem estiver suja, ela não vai para a reciclagem, por exemplo, né? Ela vai para o resíduo comum. Então, às vezes se fala muito no campo do desenvolvimento sustentável, de resíduos sólidos e tudo, se fala muito de sustentabilidade, mas se fala no nível raso, né? Fora a própria cadeia produtiva do resíduo, né? Se tem a coleta seletiva num determinado município ou não, para qual é o destino que isso vai, com atravessadores no meio, quer dizer, a logística reversa ela é muito mais complexa do que efetivamente a escolha de um papel reciclado. É papel de todos, né? Informar sobre isso, né? Porque acho que o que acontece é que o cliente final não sabe dessas coisas, ou sabe de maneira rasa, né? Exatamente. Então é papel de todo mundo, né? Desse processo, não só do começo, não só de quem faz papel, e nem só de quem faz embalagem, mas de todo mundo, né? Quando você vai jogar fora, você joga fogo. Né? É a evolução da nossa sociedade, né? É aquilo, Pató vai saber bem o que é isso. É quando a febre do papel reciclado, né? Há alguns anos atrás, e o cara mandava esse papel para a gráfica para colocar tinta com crômio em cima. Não servia para nada. Então, eu acho que a lógica tem que ser ampliada, né? Aqui nós temos o exercício de olhar para o resíduo em todos os projetos. Onde é que ele vira resíduo, de pensar em que momento... ele circular desde o início, né? E aí a gente vai para o final primeiro da cadeia e dela vai voltando para então chegar no substrato, que tipo de projeto que a gente vai desenvolver a partir dali, né? O André ele falou uma coisa bem legal aqui, que é para a gente não esquecer que papel celofane é base celulósica, transparente e provoca a proteção do produto. E aí você falou do papel reciclado, eu lembrei de uma conversa com o Cris da Fedrigoni, que ele falou assim, mas por que as pessoas acham que para ser papel reciclável ou reciclado, tanto faz, para ser ambientalmente, né, correto, tem que ter os fiozinhos, tem que ter aquele aspecto. Isso é educação estética, né? Exatamente. Você educou lá no começo isso, então não adianta você vir com um papel absolutamente mega blaster sustentável se ele não tem cara de sustentável. Porque tem fora a quantidade de água que se gasta para poder fazer e de energia para fazer papel reciclado, né? Isso eu acho que é o... Assim, a discussão do papel, ela é, agora falando na origem, né? Indo para o campo da embalagem. O papel, ele virgem, né? Ele sem nenhum tinta ou nenhum substrato, ele é um elemento fantástico. Primeiro, a gente tem que quebrar aquele estigma de que acaba a floresta, etc. e tal, que é uma grande bobagem. Porque do mesmo jeito você tem que plantar laranja para chupar laranja, plantar soja para fazer leitinho de soja e tofu, você vai ter que plantar pinos e eucalipto para fazer papel. Então, é uma floresta, é uma lavoura como qualquer outra, né? Isso a gente tem que pensar. O papel... E renovável. E renovável, exatamente. É uma fonte renovável. O papel tem outra coisa que ela é muito interessante. Ele é melhor do que o biodegradável. Ele é compostável. Ou seja, mesmo que ele vá para um lixo comum, em uma semana ele voltou para a natureza. O plástico está lá milhões de anos, né? Exatamente. Isso quando não é aquele biodegradável que vira microplástico e a gente está comendo. Pior ainda, que ninguém dá conta. É essa coisa complicada que vira pó de plástico, né? Ele continua, né? Então, qual que é o grande desafio? Eu estou super mergulhado nisso, eu acho que a gente está engatinhando nisso, lá fora um pouco melhor, mas aqui a gente esbarra em vários problemas, né? Primeiro, da gente não ter recursos e contato com esses tipos de materiais, e outro que é um problema cultural do brasileiro,
né? Isso aí. Qual que é a embalagem ideal? A embalagem ideal é aquela que não tem impressão, é aquela que tem um produto químico que ele é completamente isento de qualquer coisa sólida, polímeros, etc. e tal, quer dizer que ele mantém a qualidade do papel como material compostável. Porque, assim, eu fico irritadíssimo com os meus concorrentes aí que fazem embalagem, que eles colocam, eco-friendly, porque papel, não sei o que lá. Seu mentiroso, porque você plastifica, você passa plástico para fazer uma barreira de isolamento. A partir daí, teu papel não é mais papel, virou plástico, né? E pode pôr outras coisas como barreira de isolamento, não precisa. Exatamente, que são esses filme produtos. plástico. Hoje você tem esses produtos, tem algumas empresas já ameaçando a fabricar esses papéis. O problema é que são ainda... incipiente ainda, né? Você virar essa chavinha aqui também é aquela coisa da isopor. Por que o plástico, o isopor hoje é barato? Porque isso já está numa produção em massa e ele barateou. Até você virar isso e transformar o papel nesse lugar, você tem que ter uma posição de comportamento, né? Que aquela pessoa que se diz super sustentável, mas não fica atenta a essas questões, né? Outro dia achei lindo, uma menina no supermercado, só para dar um exemplo, que aonde vai a nossa ignorância, tinha lá sem noçãozícia, né? Tinha um saquinho. Ingenuidade. Ingenuidade. Saquinhos de pano, transporte de legume, fruta, etc. Sim, tá super na moda, super na moda. Ao invés de você pegar a tua banana no plástico, pesar e ir embora, você tem esse saquinho, você põe a banana, pesa, depois você volta com esse saquinho, é tipo um tecidinho lá, sei lá. E a menina toda sustentada, ai, que bacana, que não sei o que lá, como é que eu faço? Posso usar? Não, você tem que comprar. Tem que comprar, né? Vocês querem pegar meu dinheiro, então eu vou pegar no de plástico aqui mesmo, né? Que é de graça, né? Quer dizer, esse comportamento que o próprio consumidor cria, por que o saquinho de supermercado é de plástico? Porque é barato. Por que é barato? Porque as pessoas não querem pagar pela sustentabilidade. Isso é um problema. Até a gente entender isso é complicado. Por que a embalagem... É um pedagógico mesmo que a gente tem que pegar pesado, né? Não é pegar leve. A embalagem de lasanha industrializada, ela é super colorida, ela é cheio de brilho, ela é cheio de não sei o que lá, é aquilo que vende. Né? E tá lá, né? A embalagem eco-friendly, papel, nada. Você tem plástico aí, você tem um monte de polímero, você tem tinta para burro aí, você tá carregado de tinta, né? Isso está em contato com o alimento. Bom, enfim, é uma briga muito forte. A gente está num desafio de criar bandejas para frios, para esse tipo de coisa, dentro desse conceito de que ter o mínimo de impresso possível, a não ser informações legais, alguma coisa desse tipo. E alguns clientes que são clientes que estão vestindo essa camisa da sustentabilidade, eles falam exatamente disso. Eu preciso fazer uma transição passo a passo, porque o meu cliente, quando ele recebe um presunto cortado, uma embalagem de isopor e um filme em volta, ele tem uma sensação que aquilo é mais higiênico do que uma embalagem em papel craft, por exemplo, ou num cartão, né? Ele tem essa sensação que é mais higiênico, enfim, alguma coisa desse tipo. É uma questão cultural mesmo, né? É simbolicamente como ele lê a embalagem, não tem jeito. Então a gente precisa, por isso que eu falei, é um projeto pedagógico pesado que você tem que fazer lá na frente no cliente final, porque senão ele não lê aquilo como algo que não vai fazer mal para ele. Ele vai ler como tipo, nossa, isso daqui é meio de qualquer jeito, né? Acho que não. Não é legal, não é bonito. Tem que fazer todo um trabalho mesmo. Essa coisa de plastificar internamente, porque assim, esse produto químico que eu estou falando para vocês, ele não deixa o papel brilhante, ele fica fosco. Você tem uma sensação que o papel continua papel. E ele é uma barreira para líquido, para enfiar em micro-ondas, fazer tudo, e ela é compostável. Só que ela é fosca. Você vai botar isso no mercado, não serve, porque o cara tem uma sensação que aquele brilhante, o plástico brilhante, é mais higiênico do que essa barreira.
Com relação à higiene, os dois são iguais, só que um leva milhões de anos para se desfazer na natureza, o outro, como eu gosto de dizer, você joga no chão, faz um xixizinho, espera uma chuva, pronto, já voltou para a natureza. Né? Já foi, já acabou. Eu tenho Mas ninguém quer gastar dinheiro, talvez seja isso, né? Que empresa que quer gastar dinheiro para fazer uma publicidade na televisão, que você vai fazer uma coisa em massa, por exemplo, para falar, olha, a minha embalagem é melhor. Ele não quer falar da embalagem, ele quer falar do produto, Então, entendeu? Então, aí também vem tem esse, né? um discurso da sustentabilidade falso, né? Outra coisa aí que o Anderson falou, eu acho que essa coisa, né, de toda ponta, né? Existe um desses produtos, tem um elemento lá também de uma empresa famosa X aí que não importa, que é um elemento tóxico. Só que pela quantidade que vai na embalagem, ele não é tóxico em contato do alimento, que é muito pouco, é 0,06%, sei lá. Né? E aí foi aprovado pela Organização Internacional da Saúde, sei lá o quê, que pode usar. Beleza, a embalagem, beleza. Mas quem está lá na ponta fabricando essa embalagem, ele não está com contato com 0,6% do produto, ele está com toneladas de produto. O estabelecimento que recebe as embalagens para ser usada, também ele está com contato com toneladas daquele produto. Então, é um sustentável, preocupado com a saúde, etc. Até a página 2, né? Porque as duas pontas estão um veneno. É uma coisa que, assim, é muito difícil a gente vencer essa barreira. Mas, só para concluir... Eu acho que o argumento mais forte, não tem jeito, a gente está no mundo capitalista, né? Vale a pena você ganha dinheiro sendo. É meio isso, assim. Aí é o lance de desenvolver a escala, porque a quantidade de pesquisa que a gente tem nas universidades brasileiras com novos produtos que não estão sendo feitos na escala, mas que já existem, entendeu? Que já são testados, que são viáveis. Então, é a própria indústria começar a dialogar também mais com esse universo na verdade, é uma provocação que estou fazendo aqui, né? Com a pesquisa, para justamente começar a dar essas soluções, porque se você faz na escala, aí compete com, né? O mundo do petróleo também tem outras coisas, né? Que a gente sabe que fica mais pesado, mas tem que começar em algum momento, né? E tem que bancar a briga e esse processo pedagógico essa questão pesado, do papel, né? do comentário aí do papel celofane, sei lá, não sei, não tenho essa informação direito, mas já existe pesquisa de um papel desenvolvido com fibra vegetal, que é um papel translúcido, transparente de fato, é para resolver esse problema. Mas, assim, como a gente falou, está no nível. Para esse negócio entrar no mercado e ganhar a escala de toneladas, etc. e tal, é muito tempo, né? E isso mostrar que pode ser viável essa substituição do ponto de vista. Tem que estar muito fácil para ser comprado, senão não vai também. Comprado pelo empresário que vai disponibilizar algum produto, né? Até porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o cara fica irritado de ver uma embalagem cheia de impressão e cheia de recurso. Quer dizer, parte do público. Então, assim, o estabelecimento... Mas o público foi educado. Exatamente. Ele não nasceu assim, entendeu? Ele não nasceu... E assim, depende do lugar que você está nos Estados Unidos. Se estiver na Califórnia, a reação é essa. É isso que eu ia falar também. É uma imagem não sei se incompleta. Nos estados dos Estados Unidos não falarei nenhum, entendeu? Quando a gente está na Califórnia, aí eu concordo com você. O Texas é outra história. O Oregon, concordo com você, entendeu? Que são estados verdes, entendeu? Mas a gente sabe que assim não é os Estados Unidos inteiros, não é desse jeito também, né? Como o Brasil, tem os bolsões também aqui que são mais exigentes e os bolsões menos exigentes. A gente pensar em como é educação de massa. Eu sei que eu estou batendo na mesma tecla há 300 horas, entendeu? Mas é verdade. O cliente final é que exige, entendeu? E o mercado tem que falar isso é viável mercadologicamente, porque senão não muda, entendeu? Muda por lei, que nem o canudo. É uma questão, eu acho que é uma questão de um lado, Patrícia, de educação, sem dúvida, né? Porque você não consegue fazer mudança sem educação, né? Sim. Sem conhecimento, como você bem falou alguns minutos atrás. Agora, e essa educação é o que esbarra muitas vezes no cliente, porque aí, em muitos momentos, o que pesa é a conta, né?
quanto é que o meu produto vai custar no final e quanto eu tenho que investir para manter o preço sem, né? Ou eu vou agregar valor e o meu cliente na ponta, o cliente final, ele vai entender que o meu produto é mais caro por causa disso, mas que fatia de mercado está interessada nisso de fato ou não? São questões que pesam muito com os clientes. E, às vezes, eles entram na ansiedade. A gente está com um caso que estamos voltando para o plástico, porque a última reunião disse, não dá para a gente ir até o protótipo no plástico enquanto a gente pensa em matéria-prima? Mas espera aí, e se quando a gente mudar a matéria-prima der tudo errado? Porque a gente estava pensando em polímero, com base em polímeros, entendeu? Então, muitas vezes, o cliente é o grande vilão, não por vontade, não por predisposição, mas ele quer a solução imediata. Ou porque a conta vai pesar. Ele quer fechar a conta. Ele quer fechar a conta, entendeu? Então, também tem isso. Eu entendo. Às vezes chega assim, ó, meu produto custa X. Essa conta tem que fechar, mas aí né? eu lembrei de uma marca em especial, assim, que é uma marca que apostou em orgânico pesado e que, tudo bem, vende no plástico verde, para parecer que é um pouco... né? Pinta de verde, ó, como as cores são importantes no universo, né? E é de plástico e tudo mais, mas eles apostaram no orgânico, eles são mais caros e eles vendem praticamente em quase todos os supermercados. Não todos, eles escolheram né, um mercado, mas não é um nicho. Então, assim, já não é mais nicho comprar orgânico, entendeu? Já Sem é dúvida. Algo mais fácil. Já é uma realidade. E aí você vê quem? Você vê uma Seara indo atrás, você vê uma Sadia indo atrás e vendendo também orgânico agora. Os pseudos. Mas é uma discussão que a gente vai terminar meia-noite aqui. Então vamos fechar isso só para a gente já ir para a última, que é justamente a gente começar a pensar nessas novas coisas, né? Mas o que eu pensei, vou deixar essa questão do lado do frango orgânico dentro do saco de plástico verde. Deixamos para lá. Mas assim, a gente voltando para essa questão do como que pode se tornar viável, eu acho que é pensar nos pontos de contato, e aí o mundo digital é muito importante para isso, né? Que a gente tem com os clientes, para em cada um desses pontos de contato. Hoje em dia, a jornada do cliente é uma das coisas mais complexas de ser desenhadas. Quando a gente senta com o cliente, ele quer saber disso, a gente vai a um zigue-zague louco, entendeu? Para ele definir o que ele vai comprar. Então, a decisão de compra hoje é muito mais complexa do que há 10 anos, 15 anos atrás, né? E aí a gente tem muito ponto de contato mesmo. Isso significa que a gente tem muito ponto de contato com o cliente também. Então, começar a convencê-lo das embalagens também é mais fácil por conta disso. Vocês não concordam? Ou vocês acham que estou viajando aqui, não? Em juntar digital com papel, embalagem e tudo isso, assim. Olha, não pensa nisso, né? Curioso para ouvir o Luiz, que ele entende de logística. Não, cara, esse assunto é complexo demais. A própria logística é uma surra que a gente toma todo dia para se entender. Mas eu vejo assim, a oportunidade do digital junto com o físico é necessidade. Uma hora você vai ter um mais à mão, outra hora você vai ter outro mais à mão. E a logística, ela cruza o tempo todo. Então, ela sai de um lugar, vai para outro. Igual você está falando da jornada do cliente, né? Da jornada do cliente consumindo. Para chegar nele, é um samba maluquérrimo de oportunidades para fazer custo, para fazer otimização. Isso vai acontecer, esse raciocínio é da inteligência, de quem quiser usar a inteligência que tem à disposição, de quem está ligado em fazer algo eficiente. Então, vai depender da maturidade desse empresário de enxergar as oportunidades verdadeiras de fazer o negócio eficiente. Sim. Eu acho que, assim, dentro dos meus clientes, todos os clientes que eu faço o plano de comunicação anual, etc., sem dúvida, né? A parte digital ela está ganhando cada vez mais força e cada vez mais relevância. Por outro lado,
estão ressurgindo oportunidades do material impresso. E, de novo, quando eu falo material impresso, a gente não é o bidimensional, né? A gente começar a olhar ele como objeto mesmo, né? E até pensar no papel como uso em objeto. Eu posso fazer um móvel, eu posso fazer uma luminária, eu posso fazer móvel. Um móvel. Uma máscara para proteger as pessoas. Exatamente, né? Eu fiz até uma... bem falado, ó. Eu Aí, ó. uma máscara de papel aqui, ó. A gente combinou tudo. Tudo ensaiado, né? Já estava ensaiado. Só falta o Anderson dar o preço da máscara, ele não está dando. Ô, Anderson, tudo aí. Distribuição, você fala comigo, viu? Mas, enfim. Com certeza vai ser mais barato que a de tecido. Vai lá. Não sei. Eu trabalho com têxtil também, por isso que eu tô brincando. Mas, enfim, o que tem acontecido é que é até engraçado, né? Essa coisa do periódico, do newsletter, etc. Tal. Ele está começando a ressurgir numa outra linguagem, né? Que, de novo, é uma coisa que é um teaser, né? Como o Luiz falou do livro aí da realidade aumentada, né? Na verdade, ele é um negócio que ele vai te dar uma brincadeira, uma sensação. Você vai clicar num QR Code, alguma coisa, e vai ver um vídeo e vai para algum outro lugar. E, enfim, você vai pegar aquele newsletter e vai transformar num posterzinho, num cubo, num objeto, né? Que vai virar um elemento. Isso tem, e é engraçado, porque isso tem impactado as pessoas como resultado de comunicação, né? Porque a gente viveu, né? A nossa geração, tem gente que as novas gerações nem sabem o que é isso. Que a gente ia lá e catava aquele chumaço de mala direta na caixa de correio, né? Hoje nem tem função mais caixa de correio, né? Nos prédios e nas casas, né? Mas antes era né? Vinha aquele negócio, parecia bem me quer, mal me quer, né? Vai para o lixo, isso eu quero ver. Vai para o lixo, isso eu quero ver, né? E esses objetos agora eles estão entrando meio na contramão. A eficiência da comunicação, até pela surpresa que ele traz, né? Como esse que eu falei do hashi espetado num pedaço de cartão, enfim, algumas ações desse tipo, traz aquela coisa que isso também eu encaro, enfim, Patrícia vai saber dizer melhor do que eu, como uma tendência. As novas gerações elas têm uma carência extraordinária de vida, né? De contato. Então, Relacionamento, né? Então, esse boom da gourmetização, essa coisa da festa de debutante, né? É uma coisa louca, todo mundo começou a fazer festa de debutante de novo, né? Quer dizer, é o ritual, você quer trazer as pessoas, você quer vestir o vestido, né? Você quer dançar, você quer ter um convite, que não é o convite, não é porque você quer fazer em papel, porque o papel é bonito, porque não sei o que lá, não, porque você quer registrar aquilo como um documento, que vai ficar para a história, e daqui 50 anos você vai abrir aquele convite, né? Eu vejo pelos meus filhos, que já são essa turminha do não quero papel, como eles percebem de forma diferente, por exemplo, receita, o caderninho de receita da minha avó, né? Você fala, bom, é uma bobagem, porque eu vejo na internet, vou lá, dou um Google, aparece tudo, mas o caderninho de receita tem a letra da avó, tem a gordura de quando ela fez o bolinho de chuva, né? Tem mancha de açúcar, né? Tem história, tem né, Pató? Emocional história, ali, né? Então, né? Que é extraordinário. E essas pessoas parecem que estão buscando. Por isso que eu falei dessa turminha das cartas também, eu achei sensacional. Fantástico. Gente nova, né? Experimentando isso, né? Tem dois comentários aqui que eu acho que é bacana da gente... Os dois do João, né? Então, eu vou falar aqui... Vou ler de uma vez só os dois já, né? Então, mas só porque o plástico, o isopor é mais pior, ele colocou assim, né? Acho que se justifica continuar usando o papel, diante da imensidão maravilhosa de possibilidades de comunicação que os meios eletrônicos e outros estão oferecendo e que chegam muito mais assertivamente ao público. Acho que hoje também a gente tem mais informação sobre o público, né? Então a gente consegue falar com cada um, né? Da maneira mais adequada também, né? E aí ele colocou aqui
outro ponto aqui, né? Sustentabilidade não se impõe com lei. Sustentabilidade é questão inegociável, não é falso como generalizar. Eles acharam que a gente estava falando que a sustentabilidade era uma coisa falsa. E as empresas aprenderão pela dor, pelo amor ou por inteligência. Que eu acho que é o que a gente até falou no final. Exato. Acho que a gente acabou até concordando com você, João, e para a gente é inegociável também a questão da sustentabilidade. É que às vezes os clientes não aceitam. Então a gente tem que negociar. E entra na negociação. E politicamente pior, você né? vê os líderes ignorando, né? Falando disso de maneira superficial. Então, parece que não cola. Né? É um desincentivo. A minha maior frustração nessa coisa das empresas, eu acho que o Brasil ele surfou um momento importante aí alguns anos atrás, estava indo super bem, e era uma coisa que me trazia uma certa alegria, porque eu via os meus clientes, as grandes companhias principalmente, com uma grande preocupação com a questão da responsabilidade social, com a questão de investimentos culturais, com as questões de sustentabilidade. Você fala, poxa, que bonito, né? Os caras até colocando aquilo como uma premissa, tal, etc. Quando veio aquela crise lá por volta de 2015, começou aqueles negócios de Lava Jato, aquela confusão toda, todas essas empresas, é aquela coisa assim, quando cortaram, sabe? Porque assim, não, eu fazia aquilo porque aquilo me trazia resultado na bolsa. Eu não fazia aquilo porque eu acho legal, né? Exatamente. E isso é frustrante, né? Porque o cara ele coloca uma questão maquiada de responsabilidade social, sustentabilidade, etc. Socioambiental, né? Exatamente. Mas, no fundo, aquilo lá é para ter percepção de marca no mercado de capitais. Só. Perfeito. E quando a crise aperta, acabou essa brincadeira, gente. A gente não faz isso por bem à humanidade, né? Exatamente. Tem, a crise aperta, vamos reduzir, porque está certo, não tem dinheiro sobrando. Mas você vê que aquele discurso vai embora, né? Inclusive departamentos distintos, né? Acabou. Exatamente. Acabou. Não, departamento assim, quem cuida de responsabilidade social se tornar terceirizado. Vários. O pior é quando vai para o marketing. Também. Esse é o pior. Mas tem empresas que isso realmente transformou internamente e rolou. E permaneceu. Permaneceu. Eles enxugaram, mas continua. Mas as grandes, que gastava mesmo, investia nisso, você vê que corta na primeira oportunidade, realmente é um problema. A Cláudia fez um comentário super bacana aqui, o Antônio também. Desculpe, fiz um erro na relação da geração. Ele falou X, e aí depois ele percebeu que ele estava falando, na verdade, da Y e da Z, né? E a Cláudia, ela falou uma coisa que é bem bacana. As pessoas esquecem, né? De certa maneira, assim, eu estou resumindo o que ela falou, né? Esquecem que, na verdade, o mundo digital também tem impacto, né? No meio ambiente, né? Afinal de contas, né, precisa de uma série de materiais para a gente estar aqui conversando, né? Cada um está com equipamento, se não 2 ou 3, né? Olha, eu tenho uma amiga queridíssima, que ela é super sustentável, etc. e tal, e ela me tira porque ela me enfiou nessa crise, agora ela me tira quando eu entro em crise. Não porque nada como teu humor aí. Não, porque essa coisa, você começa a ficar muito ligado nessa coisa de eu não posso gerar lixo, não posso ser aquela tal, mas é aquela coisa do equilíbrio, né? O plástico, vamos falar, ele não é o problema. O problema é a gente consumir o plástico de forma descontrolada e não fazer o descarte adequadamente. Em linha reta. Né? Exatamente. Por que eu estou falando isso? Né? Para complementar o comentário da Cláudia. O celular, o tablet, ele tem todos os problemas, né? Metais pesados, um monte de tralha ali que é complicado. Ele é um problema em dois lugares. Primeiro, quando a gente não sabe lidar com esse lixo que ele vira. E segundo, essa loucura de trocar de celular todo ano, né? Essa postura de você
de novo, né, as pessoas aí super sustentáveis e cheias de responsabilidades, com sempre o celular atualizado, sempre com os computadores. Quer dizer, cada computador que você comprou, você gerou um lixo digital que é um problema, né? E estamos falando de plástico, metais E se pesados. você não sabe aonde descartar, isso realmente vai virar um problema. Isso é. Não, e já, né? E países subdesenvolvidos, a gente sabe que isso é um problema, né? Vai para o rio. O nego joga o computador no rio, né? Não tem onde jogar, joga no rio. Aquilo, né? Mas dizem que na natureza tudo se recicla naturalmente. O homem, que é o cabeção que inventou o lixo e não sabe o que fazer com ele. Exatamente. Desde o século XIX inventamos o lixo, desde a Revolução Industrial, né? 18 para 19. Essa coisa do lixo é maluco. A gente fabrica lixo, né? Fabrica. E tem valor. O impacto muito lixo forte. Tem valor. O impacto muito forte. Exatamente. O impacto muito forte que a Covid trouxe foi justamente as pessoas ficarem muito tempo em casa e perceberem o lixo delas. Elas começaram a perceber o lixo, quantidade de embalagem que joga fora, quantidade de... Frente de casa tem um hortifruti grandão, né? E é bem na saída da garagem do meu prédio, eu dou de cara para a entrada das... Como é que chama lá? Onde estacionam os caminhões para fazer as carga e descarga. Docas, sei lá. As docas, isso, Uma vez por semana, ou de vez em quando, quando caso o horário, eu vejo os caminhão parado descarregando as embalagenzinhas de isopor para frios. Eu fico doente com aquilo. Eu falo, olha a quantidade de lixo que esse cara está comprando. Porque ele está comprando lixo. Porque se você for ver aquela bandejinha, que é um isopor que sabe-se lá Deus quanto tempo vai levar para sumir da natureza, é para durar 3 horas. Você vai lá, compra... Vê 100 gramas de presunto, põe na embalaginha, enrola o filme, você vai para casa, come aquele negócio e joga fora. Aquela bandejinha, ela foi fabricada para ser lixo. Vamos fabricar lixo? Vamos. Fazer bandejinha de Exatamente. Né? Exatamente. Exatamente. Eu compro num mercado aqui que é embalado em papel. Então, mas você vai embalar em papel aqui, aquele problema da cultura. Isso é ótimo. Aquele papel que você passa uma camadinha para ele ficar de gordura. Eu propus isso para esse mercado que a gente está tentando negociar. Eles falaram, meu cliente não aceita. Que loucura. Mas é desculpa deles. Você não vai embalar esse negócio direito, né? Acho que pode subestimar e aí propor justamente, vamos fazer uma experiência de 2 dias com esse outro tipo de... Pois é, exatamente. Sabe? Tipo assim, é meio que a gente também desafiar o cliente. E você pode educar. Sair da zona de conforto o mercado tem que fazer cliente, isso. Né? Então, vai desafiar ele a fazer 1, 2 dias. Então, a vitrine de exposição. Você mostra o que acontece com aquele lixo e o que acontece com outro lixo. Fica fácil, o cara escolhe na hora o seu produto. Você põe 2 cartazes, né? Olha, aqui você tem embalagem para matar as tartaruguinhas e aqui você tem embalagem que vai estar tudo bem. E o cara, você dá esse problema para o cliente. Vamos caminhar mais ou menos para o final. Não sei se a gente vai conseguir, mas para o final aqui. Eu espero que sim, é um aniversário de mel. Exato, ainda tem um aniversário de mel, é verdade. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre oportunidades do papel que as pessoas não estão enxergando e que às vezes a cegueira da tradição faz a gente não enxergar, assim, um cabresto da tradição, melhor dizendo, sabe? Você não consegue virar o rosto, né? Não consegue ver de uma maneira mais ampla. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim. Tem 2 questões aqui, enquanto isso, então vocês podem começar a falar, eu vou ler as questões. Eu vejo grandes oportunidades. Exatamente nesse momento, a gente desenvolveu um projeto, por exemplo, que nasce digital, mas que ele tem uma experiência que chega no papel. É um projeto de experiência em realidade aumentada, né? Feito completamente para o celular, para que você consiga visitar, vivenciar aquela experiência dentro da plataforma, dentro do aplicativo. No entanto, a ideia é que um óculos ou um pseudo-óculos vendido ou disponibilizado, né, como ação de comunicação, por exemplo, feito em papel, onde você encaixa o celular na frente desse óculos de papel e ele vira um óculos 3D. O aplicativo do YouTube,
ele fornece a possibilidade da tela ficar como se você tivesse com um óculos, né? Então, esse é um exemplo de uso onde as coisas convergem, né? Aquela ideia de vamos ver o que nos aproxima e não o que nos afasta. Que eu acho que é o melhor caminho quando a gente pensa na convergência. Um outro ponto, eu cheguei a comentar nisso na nossa conversa inicial, por exemplo, hoje estou acadêmico também, né? Fui me arvorar no mestrado, e, por exemplo, no mestrado, eu descobri que eu não ia comprar nenhum livro, né, impresso. Porque você não vai comprar um livro acadêmico impresso, você lê 3 folhas, um capítulo, né? Todos foram digitais, artigos digitais, o que é mais atualizado, que está disponibilizado nas redes acadêmicas globais, são digitais. No entanto, na hora que você vai comprar o livro do Gilberto Gil, não dá para ser o digital, tem que ser o papel impresso com cheiro, né? Então, o Rui Castro, que é biógrafo, né, ele fala isso. Eu não senti, até hoje, a perda da venda do impresso em nenhum momento. No entanto, a venda de uma biografia digital, né, eu recebo royalties michurucos, né, da editora. Então, eu vejo que a gente tem diversos caminhos, né? E como falamos aqui desde o início, eu creio que basicamente é uma questão de um lado de educação e de outro de encontrarmos caminhos de convergência que vão fazer essa entrega de experiências, né, que são positivas, que são inovadoras, que são criativas, e que vão levar para as pessoas, como o Pató falou em alguns momentos, né, a surpresa de lidar com aquilo, né, de você ter um suporte que é papel, né, não é uma experiência outra, né, num ambiente que não é nada tangível. Sim, eu acho que a questão da tangibilidade, né, ela é fundamental, né? Acho que o livro ele tem os dois lados, assim, né? Eu vejo o digital como uma facilidade, dependendo do que você está lendo, como você está lendo, para que você está lendo, né? O Cris, quando estava conversando com o Cris da Fedrigoni, ele falou uma coisa super bacana, ele falou assim, a mulher dele citou uma amiga que mora na Austrália, que quer ler em português, e ela não vai comprar em papel que vai vir do Brasil pela Amazon, né? Mas ela tem acesso, né? Então ela consegue agora, né, ler mais em português, né? Então, esse tipo de coisa assim que tem a ver com afetividade também e tudo mais, mas quando ela pode ir para ler no avião, é o papel que ela leva, né? Então, esse tipo de conexão que você vai estabelecer mesmo, né? Eu acho que o papel realmente tem espaço, e espaço, assim, sem brigar com o digital, ao contrário, pegando o que há de melhor, inclusive, podendo ser até com um valor mais criativo, né? Um espaço de mais criatividade, inclusive, né? O Osiel Branchini, da BTG, ele escreveu aqui na parte de questões, né? Ele escreveu uma coisa bem legal, assim. Um exemplo de objeto com papel, que acho que ele pegou bem do que o Pató estava falando, né? Um exemplo do objeto com papel é que eu comprei um presente para o meu neto, uma casinha de papelão ondulado, muito bem feita, que meu neto de 3 anos adorou. Ele entra na casinha, sobe no telhado, pinta, desenvolve a criatividade, enfim, ele brinca para valer com essa casinha. Detalhe, a casinha com 5 quilos de papelão ondulado, aí vinha a pessoa BTG falando, né? A casinha com 5 quilos de papelão ondulado, né? Em placas de 1.000 gramas metro quadrado, eu paguei R$300, ou seja, 60 o quilo, né, do papel ondulado. Certamente um outro agregado, pois o papel tem um valor de R$60 mil a tonelada, né? Então, ganhando muito em cima, né? E sim, né, tem essa questão da criatividade e da memória, né? Nunca mais esse menino vai esquecer dessa casinha, né? Você sabe que isso me lembrou, né? Paty? Tem um arquiteto aqui na Bahia que ele desenvolveu maquetes feitas em papel de todos os pontos turísticos. Você compra aquilo que é um envelope, né, de papel pequenininho, leva, destaca tudo. A brincadeira é construir aquela maquete toda em papel, né, sistema de dobradura e encaixe. Fantástico. Eu lembrei de uma coisa também que eu comprei agora numa viagem, nem tinha pensado nisso, mas
roupas de papel, roupinha de papel, de boneca de papel, sabe? Sim. Só que ela é de trajes típicos de Portugal. Aí ela... Olha Aí, só. e é uma coisa assim, uma coisa que funciona para criança, mas super funciona para adulto, principalmente para adulto da Sim. geração X, que E teve um monte de boneca de papel. eu acabo de me lembrar de uma outra coisa. Isso daqui é de um designer americano, Brian Dougherty, e isso é uma embalagem de uma lâmpada de LED. É uma linha de personagens, né? Ele não tem cola, é todo por sistema de dobradura. Foi desenvolvido na época. Isso aqui é de 2011, 2012. Né? No auge dos pinguins. Exato, mas são vários personagens. E o mais legal, além de ser em papel, não ter cola e tal, é que o projeto foi... Não vai jogar fora, mas o projeto foi todo desenvolvido na escola que a filha dele estudava. Ele levou o escritório, a equipe inteira, para dentro da escola para desenvolver os personagens. Né? Muito bacana. Muito Brian, bacana. Além Brian da é um cara incrível. Quem vai jogar fora uma embalagem dessa? Ah, não jogo, tá aqui. O meu tá todo empoeirado, mas eu não me desfaço. Também. E você, Luiz, o que você acha que tem de futuro aí no papel? Eu acho que o futuro primeiro é das pessoas. As pessoas que tiverem cabeça para fazer a mudança vão fazer bom uso, vão fazer as melhores escolhas, e aí a gente vai viver melhor e agradecer por essa pessoa ter tomado essa atitude e decidido por muitos. Eu acho que é assim que funciona. Recentemente a gente teve contato com um CEO de uma super empresa brasileira multinacional, talvez internacional, que ele é eleito, acho que a segundo ano melhor CEO acho que do Brasil para o mundo, e ele tem uma visão de transformar o produto da empresa dele, que é um commodity, em novas oportunidades de negócio ao redor do produto dele. Sempre se falou que o produto commodity brasileiro ia para fora e alguém preparava alguma coisa muito especial com aquele produto, matéria-prima, e devolvia para o Brasil com um valor caro que a gente comprava importando, e a gente ficava aqui chupando o dedo porque não foi capaz de fazer usar a própria inteligência para entregar aquele produto já beneficiado, já transformado. E esse executivo, ele começou a fazer isso dentro do negócio dele. Começou a criar novos negócios para oferecer logística, para oferecer beneficiamento do produto, para oferecer um serviço que o cliente dele, quando ia comprar a matéria-prima, comprava só a matéria-prima e depois beneficiava com outros profissionais, transportava com outras empresas e não dentro do negócio dele. Ele falou assim, eu vou ser tudo isso, e vou ser com mais eficiência, vou trazer benefício para o meu cliente e vou ganhar, vou lucrar mais, então vou fazer do meu negócio um negócio muito mais dinâmico e com pensamento ecológico e tudo mais, embutido dentro desse plano estratégico maravilhoso. Então, no papel, a indústria do papel deveria se apoiar nesse tipo de atitude. As pessoas que lideram essas indústrias, ou o pensamento da indústria, devia se espelhar nisso para que as oportunidades sejam naturais de dentro do próprio negócio, e o papel não seja simplesmente uma commodity comparável e ela tenha um valor além do produto. Então, acho que é isso. Sim, sim, sem dúvida. Bacanérrimo. Perfeito. E você, Vitor? Vamos lá. Eu acho que assim, o futuro do papel, primeiro, né? Eu acho que ele está muito ligado à questão da embalagem, né? Como eu já falei, e isso acaba envolvendo um futuro que a embalagem ela vai ter um valor diferente, porque tirando essa coisa da impressão, do brilho, etc., ela vai entrar muito mais nessa coisa dos papéis diferenciados, né? Quando a embalagem, daí você está usando uma matéria virgem, né? sem nenhuma mistura, e que o diferencial vai ser texturas, etc.
uma coisa curiosa, né, que aconteceu na pandemia, que é os restaurantes renomados, eles sofrem com esse negócio de delivery. É uma coisa, às vezes você não come só aquela comida, você come a experiência, né, etc. É a hora que você põe numa marmitinha e chega na casa do sujeito, né, a formiguinha do Alex Atala chega lá virada para baixo, né? É outra coisa. Então, quer dizer, a embalagem, que ela tem essa coisa do refinamento, do design, do papel diferenciado, né? E dessa coisa do papel mesmo, tirando plástico, etc. E tal. Então, acho que a embalagem tem um universo aí que a gente falando o que vai sustentar essa indústria, né? Oportunidades, né? E é o volume mesmo de venda de papel. E o outro lado, que eu acho que é muito importante, né, pegando aí o que o Anderson e o Luiz falaram, que é essa questão, eu não sei nem como chamar, né? Eu não quero chamar de editorial, porque a gente associa ao livrinho, né? O livrinho realmente, eu acho que ele acabou, ele vai virar o online, o catálogo técnico, o livro, né, etc. e tal. Mas tem uma função didática que está ligada à questão lúdica, do desenho, da dobra, né? É esse caderno que vai existir, do movimento artístico, né? De você transformar uma coisa que é bidimensional em tridimensional, você tem essa possibilidade, que eu acho que é a tendência de uso dessas duas não, são essas duas áreas, né? A de embalagem e essa que sai para uma coisa que carrega informação e traz um sensorial didático mesmo, né? Você vivencia aquela informação, né? É muito mais forte do que simplesmente ler o que está impresso, né? E você sabe que essa geração Z, que é a galera que está entrando agora no mercado, né? Tem tipo uns 20 e poucos anos assim, eles leem etiqueta. Eles leem. Então você tem que caprichar na etiqueta para eles. Muito. Eles adoram etiqueta. Eles leem tudo. Entendeu? Eles querem saber. Se você coloca na etiqueta desse tamanho, já vi isso já, e eles compram. Etiqueta desse tamanho, dizendo quem participou, quem fez, e vem ainda os obrigatórios por lei, tipo, o que é que está aqui compondo, tá lá, forma de lavar, nanana. Eles compram, adoram, fotografam e colocam isso nas redes. Assim, é impressionante. Eles gostam de ter informação. Então, etiqueta para eles é fundamental. Assim, eles adoram mesmo. Assim. É só um parênteses. A gente podia ter falado de etiquetas e de rotulagem, não deu tempo. Vou falar rapidinho aqui sobre uma experiência que a gente tem, que a gente faz tag para algumas confecções. Isso é o lado bom e o maquiavélico do marketing, né? Porque são etiquetas, uns tags bacanas, né? A gente usa papel especial, usa recursos de impressão tag de moda, especiais, serigrafia, hot stamping, relevo seco. Tem vezes que a gente usa papéis artesanais, que são uma fortuna. E assim, tem a marca, né, que vende e o fabricante da confecção, né? Por exemplo, uma camisaria e a loja que vende aquela camisa. E é uma briga muito louca, porque a loja obriga a confecção a comprar essa etiqueta, né? E eles se computam, porque às vezes a etiqueta custa R$1,50, R$2. O cara fala, pô, eu negocio centavo nessa camisa e tal. É muito interessante que lá no ponto de venda, aquilo agrega 30% do valor da camisa por causa daquele tag. Né? Você tem uma percepção de cuidado, tanto da informação como do acabamento, papapá, por conta de uma simples experiência sensorial ali. É uma camisa, só que tem um tag que te leva para outro lugar, né? E tem essa questão, a nossa geração, né, a X, ela cortava as etiquetas. Né? Essa geração, ela não corta etiqueta, ela deixa etiqueta. As etiquetas da nossa época, elas pinicavam. Elas eram um incômodo. Elas eram péssimas. Mas assim, essa coisa da informação, né? E a maneira como a informação é passada, e aí o cuidado com os pontos de contato, que eu acho que é aí que a gente ensina e fala a respeito,
Eu acho que não sei se vocês já compraram alguma coisa da reserva pela É internet. espetáculo. Sim. É um espetáculo, todos os pontos de contato são perfeitos, né? E aí eles ensinam em todos os pontos de contato. Eles ensinam sobre a marca, é óbvio, né? Faz parte, é o universo do marketing, que tem essa que é de maquiavélico, que eu não acho ruim ser maquiavélico, porque Maquiavel escreveu um livro belíssimo, maravilhoso, né? Mas, né? Para mim é um elogio falar que uma coisa é uma maquiavélica, na verdade. Mas, né? Tem É muito todos os pontos de articulado. contato. É muito, muito, sabe? Aí tem até aquele avizinho. Fui eu que fiz a fotografia da menina, fui eu que fiz isso daqui para você, isso daqui ficou muito Vou legal. mandar para adorei, vocês tá também um exemplo. o cheiro vem no papel. É. O cheiro. Vou mandar um exemplo, Patrícia, de um restaurante aí para conectar o assunto do Pató, que tem na Colômbia, chamada Wok, que eles mostram toda a cadeia de produção, é uma rede de restaurantes deles. Impressionante. Tudo muito bem pensado e você sente aquele trato, aquela atenção com cada passo que eles dão. E aí você tá ali no restaurante e vê toda aquela beleza sendo entregue, aquela delícia sendo entregue, e você apaixona. Eu acho que falta, não é que falta uma palavra meio pesada, mas assim, por falta de outra, eu vou usar falta. Acho que o que a gente identificou como falta nesse bate-papo que a gente teve aqui informal rapidinho, né, é que esses pontos de contato eles podem ser utilizados por todo mundo que está na indústria do papel, né, de uma ponta a outra, né, desde quem está ali no começo da cadeia até o varejista, né, a gente pode utilizar melhor esses pontos para poder dialogar, e são pontos que podem ser digitais, mas podem on e offline esses pontos de contato, né? E usar da melhor maneira possível, né? E tem, como vocês mesmos falaram, tem muitas oportunidades, talvez até mais com valores agregados mais altos, que eu acho que é um bom exemplo, né? Da casinha de papel foi ótimo para isso, com, né, o preço do papelão, né? Em tonelada para a gente ter uma noção. E eu acho que a gente pensar realmente, é super lugar comum falar isso, é super na caixinha falar isso, mas é pensar fora da caixa, né? Então, a gente, né, começar a abrir os olhos e dialogar com pares, né? Que eu acho que isso que a gente fez aqui ajuda muito, né? No meio da conversa, o Anderson, não tem uma solução para isso. O Fator falou, tem sim, eu tenho aqui. Né? Então, assim, é trocar, né? Ver a concorrência como uma aliada, né? Tá no mesmo barco que a gente, no mesmo mercado, né? E não. Na verdade, não tem concorrência, né? Estamos numa grande rede e que a gente soma, né? Exatamente. Né? As pessoas precisam se dar conta disso, né? Que em rede nós temos muito mais possibilidades do que separados em nossos nichos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nossas ilhas. Sem dúvida nenhuma. Não somos ilha, né? Então, exatamente. Por aí, não somos ilha. Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada, Patô. Muito obrigada, Luiz. Foi muito bacana. Espero que todos vocês que assistiram tenham gostado também. Podem mandar o feedback para a gente depois por e-mail. Vai ser muito válido para a gente poder ter muitas ideias. Né? Até porque Vitor, Fedrigoni, Luiz, Anderson, a gente quer continuar fazendo coisas. Então, vocês podem mandar ideias também para a gente melhorar e deixar o melhor possível ideias para todo mundo, compartilhar as ideias com todo mundo também. Né? Então, tirar um pouco dessa coisa da reclamação e vamos achar solução. Mesmo tempo que a gente gasta reclamando, a gente pode estar dando solução. Então, vamos dar solução para esse momento que a gente está vivendo e para os futuros também. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado a vocês. Muitíssimo obrigado. Até breve. Obrigado a todos. Obrigado, Fedrigoni. Obrigado a todos vocês. Pató, vamos falar. Viu? Vamos. Ele vai te enrolar nesse filme novo aí, ó. Né? Abraço. Boa noite, gente.